Olá, bem-vindos a mais um podcast, uma aula, uma tessitura literária sobre os livros obrigatórios da FUVEST 2026 e hoje a conversa sobre Lígia Fagundes Telles com o romance As Meninas. Nessa troca de ideias, nessa troca aí sobre informações sobre o livro, que é um livro importante, uns dizem que é o livro mais complexo da lista, né, de 2026. A gente vai conversar aqui com o professor Mário Pontieri, o famigerado, o famoso Marião, né? Grande professor aí do interior paulista, já há mais de década fazendo bastante sucesso, sabe muito de literatura, poesia, prosa, contos, teatro. A gente vai conversar com ele aqui. Então, bem-vindo, Marião, bem-vindo para a nossa conversa aqui. Vamos falar sobre As Meninas, o que tem já nesse título, se esse título é um distrator, se esse título é uma ironia, ou se esse título traduz bem, né, o que é a obra dessa escritora brasileira, que já foi indicada a Prêmio Nobel de Literatura, e eu acho que ficou ali por pouco para ganhar, porque é uma obra de várias camadas, de uma complexidade. A gente vai falar do foco narrativo, a gente vai falar da escrita, do estilo dela, entre outras coisas, mas vamos dar boas-vindas aí para o professor de literatura Mário Pontieri. Bem-vindo, meu caro. Vamos conversar um pouquinho sobre Lígia Fagundes Telles, As Meninas. Olá, Zig. Olá, pessoal, todos que nos assistem, nos ouvem. Sempre um prazer estar aqui conversando com você sobre literatura, esse lugar que nos apresentou, esse lugar que nos mantém, esse canal de diálogo fácil entre nós, né, Zig? Entre outros aí que criamos. É sempre um prazer enorme. Muito obrigado aí pelas palavras lisonjeiras da abertura. Eu agradeço. E é sempre um prazer estar aqui. Hoje vamos falar, então, sobre Lígia Fagundes Telles. Concordo com quem diz que é o livro mais complexo aí da lista, viu, Zig? Inclusive, você falou uma palavra muito importante que, para mim, define bastante algo, que são camadas, né? Um livro que apresenta muitas camadas, e acho que por isso que ele é um livro muito mais gostoso, sinceramente, para ler e discutir do que para quem vai prestar vestibular, para falar a verdade, viu, Zig? Mas vamos lá, vamos conversar, vamos discutir esse livro aí. Esse comentário é ótimo, Mário, porque ele é gostoso de discutir, é um livraço, ele é maravilhoso, eu fico maravilhado, assim, com a leitura dele, com a escrita de Lígia. Agora, cai para o vestibulando, para a vestibulanda, meu Deus do céu, né? Tem gente sofrendo aí. Eu até indicaria como obra literária, uma obra que eu classificaria como obra de literatura contemporânea. Ela tem algumas marcas um pouco diferentes da literatura modernista, né? Ela pede um pouco mais de interação. A literatura contemporânea, ela pede muito mais um leitor participativo, a gente vai ver, um leitor atento, porque há mudanças, né, justamente do foco narrativo ao longo do texto. A gente vai falar sobre isso. São 4 narradores praticamente, né? A gente vai ver que muda as meninas, as 3 meninas ali, as personagens Lorena, Lia e Ana Clara, além do narrador, né? Então você tem ali um narrador onisciente que vai comentar. É muito típico se a gente for fazer um comparativo, claro, esse comparativo é sempre válido, mas muito difícil. Ali já está para a literatura contemporânea, assim como Machado de Assis está para o realismo brasileiro, né? Ela, a Lígia conterrânea e contemporânea não, melhor dizendo, né? Conterrânea, ela nasceu em São Paulo e a Clarice nasceu, foi criada em Recife, mas elas são contemporâneas, não conterrâneas. São contemporâneas de uma narrativa, de um viés feminino muito forte e de uma fragmentação da realidade que mostra o real através dessa própria fragmentação, desse caleidoscópio. Vamos dar uma analisada. Fala pra gente sobre esse romance, As Meninas. Foi publicado em 1973, em plena ditadura militar. Isso diz muito sobre o livro como um todo, as escolhas que ela faz, de linguagem, de fragmentação da realidade, de sublimação da realidade, e que vai para o devaneio, que vai para as memórias, que vai para as lembranças, que vai para os delírios, né?
que essa construção narrativa que é complexa, melhor dizendo, que é essa construção narrativa que é cheia de camadas. Conta pra gente, Mário, sobre Lígia Fagundes Telles, quem que é essa autora, e aí a gente vai conversar sobre esse tempo histórico em que ela escreve As Meninas. Fala pra gente quem é Lígia Fagundes Telles. Muito bem, Zig. A Lígia Fagundes Telles é uma escritora. Muitos classificam ela como pós-moderna, outros como você, e eu gosto também dessa classificação numa literatura contemporânea, né? Entre o pós-moderno e o contemporâneo, ela é encaixada e entendida como a dama da literatura brasileira, né? Muitas vezes comparada aí em estilo com a própria Clarice Lispector, como você fez, e eu também concordo, principalmente pela maneira como ela constrói sua narrativa, essa narrativa que geralmente assume essa voz feminina, o lugar de fala dela. Inclusive tem uma entrevista muito interessante dela, Zig, que ela fala que o mais importante desse livro, uma das coisas mais importantes desse livro, As Meninas, é que são justamente três narradoras, né? E aí ela fala, são mulheres falando a partir da voz das mulheres, né? E não mais o homem falando na voz da mulher, como a gente tem, por exemplo, grandes exemplos. Só para citar um, a gente tem lá em José de Alencar, né? A gente tem José de Alencar, a gente tem personagens femininas protagonistas importantes, como Iracema, como no livro Senhora, né? A Aurélia. Enfim, agora, só que era um homem escrevendo sobre mulher, e aí a Lígia fala, agora é uma mulher escrevendo sobre mulher, e a voz que narra é de mulher. Ou seja, isso é muito importante, e principalmente, pensando no vestibular, é muito importante também para se encaixar nessa proposta da FUVEST desse ano, né? Que são 9 livros de autoras mulheres, né? Outra coisa interessante sobre ela, dentro dessa proposta da FUVEST, é que ela é mais uma dessas pioneiras, né? A FUVEST colocou como pioneira a Raquel de Queiroz, que foi a primeira mulher a ingressar à Academia Brasileira de Letras. Lígia Fagundes Telles também é membro da Academia Brasileira de Letras, isso é importante se destacar. A Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a vencer ali o prêmio Camões, primeira mulher brasileira, primeira mulher a vencer o prêmio Camões. A mesma coisa acontece com Sofia de Mello Breiner Andressen, que é portuguesa, é a primeira mulher portuguesa a vencer o prêmio Camões. No caso, pioneira também. Então, nós temos a Narcisa Malha, autora do livro Nebulosas, que também está na lista, que é a primeira mulher brasileira a se tornar uma jornalista profissional. Ou seja, Zig, nós temos diversas pioneiras aí, né? Nós temos diversas pioneiras. Ela é mais uma dessas, né? A nossa Lígia Fagundes Telles. Então, é importante se destacar isso, por quê? Porque a FUVEST está atenta a esse ponto, né? A FUVEST está atenta a essa questão do pioneirismo. E ela é mais uma delas, membro da Academia Paulista de Letras, membro da Academia Brasileira de Letras, vencedora do Prêmio Jabuti, vencedora do Prêmio Camões, a primeira mulher brasileira a ser indicada ao Prêmio Nobel de Literatura, ou seja, pioneira. Então, assim, nessa lista de pioneiras, ela é mais uma a integrar essa lista. Então, isso é importante. Por quê, Zig? Porque é importante destacar que a FUVEST quer colocar luz a esse universo da literatura feminina no Brasil, que durante tanto tempo foi negligenciado pelos vestibulares e pela sociedade como um todo. Então, ela está botando luz a essas pioneiras. A Lígia Fagundes Telles nasceu em São Paulo. A data de nascimento dela, Zig, já é uma coisa interessante a discutir. Por quê? Porque há quem diga que ela mentiu a idade dela durante muito tempo e que ela não teria nascido em 1923, como eu coloquei aí. Mas, assim, eu coloquei aí no meu slidezinho o ano de 1923, porque é o ano que está como data de nascimento dela na Academia Brasileira de Letras. Então, eu considerei esse critério. Mas há quem discuta isso e diga que, na verdade, ela nasceu em 1918, tá? O que, se for verdade, como muita gente indica e diz que ela teria evitado que a gente comemorasse o centenário dela
né? Porque como ela morreu em 2022, ela teria morrido, então, com 99 anos. Só que se ela nasceu em 1918, a gente poderia ter comemorado um centenário dela e ela não permitiu. Então, é importante destacar isso aí, porque é mais uma dessas curiosidades, desses mistérios, desse jeito de ser da dama da literatura brasileira, a Lígia Fagundes Telles, né? E aí, entrando... outra coisa interessante sobre ela é que, apesar de ter nascido em São Paulo, ela foi criada no interior paulista, né? Então, ela morou muito tempo em Sertãozinho também. E eu faço questão de dizer isso, Zig, porque sou pira, né, do interior paulista. Então, para mim é importante dizer que ela viveu no interior, tá bom? Então, assim, é formada em Direito, tá? Pela USP, né? Lá de São Francisco, o que também credencia ela aí como uma grande intelectual e, assim, uma grande referência da nossa literatura. Esse livro, Zig, é de 1973, ou seja, ele se insere durante aquele cenário que é o contexto histórico dos anos de chumbo da ditadura militar, tá? Pós AI-5, lembrando que o AI-5 foi decretado em 1968, e o governo Médici, que é 69 a 74, é aquele que estava ali proibindo publicações, até coloquei uma reportagem aí do jornal o Globo que diz: Médici proíbe publicações que atentem contra a moral. Para comprovar isso, coloquei ali um texto da canção Cálice, do Chico Buarque, que foi vetada. Dá para ver a data ali, ó, em 1973. Ou seja, ano que poderia ter sido vetado esse livro da Lígia Fagundes Telles, As Meninas. E por que eu falo que poderia ser vetado? Zig, há várias, como você mesmo já comentou, há várias camadas nesse livro, e uma delas dá conta justamente dessa questão de um trabalho de crítica ao governo da época, tá? Isso é muito importante se dizer. Inclusive, o fato de se tratar de uma narrativa extremamente fragmentada, que a gente já vai falar mais sobre isso, eu já vou falar mais sobre isso, e como você falou, caleidoscópica, né? Polifônica, porque são 3 narradoras em primeira pessoa, um narrador onisciente em terceira pessoa, ou seja, é um livro que tem 4 vozes narrativas, 4 focos narrativos, que tem vários estilos de abordagem, tem uma linguagem coloquial, tá? Que não se prende vamos dizer assim, não se prende a essa coisa artificial, vou chamar de artificial, de ficar buscando ou rebuscando a linguagem, né? É uma linguagem fiel ao que é ao que são as personagens, porque são estudantes universitárias. Então, não tem cabimento se ela colocasse uma linguagem rebuscada, tá? Na verdade, a linguagem é bastante coloquial, bem fiel à camada que ela representa. E além da questão da linguagem coloquial, que já seria um problema para a censura, né? Porque tem muitos palavrões, tem menções ao uso de drogas, isso já seria um problema à censura. Além disso, tem uma personagem, Zig, que é comunista, tá? Ela é comunista, ela é membro de um grupo de resistência ao governo militar, tá? E isso já seria mais um forte indicativo de censura. Outra coisa importante a se dizer é que esse livro, né, tem uma passagem que daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre ela, que mostra, praticamente descreve uma cena de tortura de um militar a um jovem estudante que está preso. Então, assim, Zig, tem vários fatores, assim, várias camadas que permitiriam a censura, né, da época vetar esse livro. Agora, por que ele não foi vetado? Segundo a própria Lígia Fagundes Telles, isso é muito interessante, segundo a própria autora, em uma entrevista, ela disse que provavelmente o censor, né, quem era responsável pela avaliação do livro, talvez não tenha entendido o livro, tá? Eu acho isso muito curioso, eu acho isso muito interessante, porque
talvez ela fala assim, eu acho, no fundo, eu acho que ele não entendeu o livro. E assim, geralmente quando eu converso com meus alunos, minhas alunas, a gente começou brincando com essa coisa de que é difícil para o vestibulando, a vestibulanda, é complexo esse livro, e ele de fato é muito difícil, e pelo menos ele tem aqui cerca de 300 páginas, né? Estou com o meu exemplar aqui em mãos, até ali a página 40, 50, é muito difícil você conseguir entender o livro, porque justamente por causa da estrutura narrativa, dessa fragmentação que existe na estrutura narrativa, certo? Então, como a gente ia dizendo, né? Você já antecipou. São 3 personagens, são 3 protagonistas que também assumem esse foco narrativo em primeira pessoa como narradoras. São elas a Lorena Vaz Leme, a Lia de Mello Schultz e a Ana Clara Conceição. As 3 são estudantes universitárias, tá? Que moram em um pensionato chamado Pensionato Nossa Senhora de Fátima, que fica em São Paulo, tá? Então, assim, primeiro que elas, como eu acabei de falar, elas são as 3 narradoras, tá? E aí tem um quarto narrador em terceira pessoa, onisciente, que tenta organizar o leitor, né? Tenta organizar a caminhada, digamos assim, né? A jornada do leitor. Por quê, Zig? Porque o livro não tem marca de mediação. Então, por exemplo, não tem uma marca que mostre que está saindo de uma narradora e indo para outra narradora. Tá entendendo? Não existe essa marca. Não tem uma marca, por exemplo, sei lá, um narrador que está em itálico, o outro que está não tem isso, tá? Não tem um anúncio. Agora quem vai falar é a Lorena, agora quem vai falar é a Lia. Não tem esse anúncio. E muitas vezes, Ig, as vozes se confundem. Esse que é o ponto, essa que é a questão. Uma fala meio que atravessa a outra. E aí, até você se acostumar com cada uma das personagens, como elas são, né, em seu modo de pensar, em seu modo de expressar, até você se acostumar com isso, que vai ali pelo menos umas 40, 50 páginas para você conseguir se acostumar, é tudo uma grande miscelânea de informações. Por isso que a Lígia Fagundes Telles pode ter afirmado que ela acredita que o censor não tenha entendido o livro, tá? E eu acho, sinceramente, uma possibilidade. Além da questão da estrutura polifônica, desses 4 narradores, 3 em primeira pessoa e 1 em terceira pessoa, além disso, Zig, nós temos a maneira como ela estrutura a narrativa dela, que é aquilo que nós chamamos de fluxo de consciência. Aliás, mais uma característica que aproxima essa autora da Clarice Lispector, né? Ou de um cara, Fernando Abreu, também, que trabalha muito isso, todos eles escritores da literatura pós-moderna, da literatura contemporânea, né? E aí, como se trata de uma espécie de um romance psicológico, que a gente pode falar aqui, eu já vou dizer por quê, esse fluxo de consciência, ele se faz mais um fator de dificuldade para quem está lendo, tá? Por quê? Porque você não tem, Zig, uma linearidade temporal, você não tem um enredo, pensando no enredo como um arranjo de fatos, né, sequenciais. Isso não existe nessa obra. Como você mesmo disse, é uma obra caleidoscópica, é uma obra fragmentada. Essa fragmentação tem, inclusive, muito a ver com a realidade das pessoas naquele contexto da ditadura militar, tá? Então, a construção da narrativa tem essa intenção, tem essa possibilidade de leitura, porque a gente vai entender aquele contexto a partir de estruturas diferentes de vida, entendeu? Porque cada uma dessas meninas, a Lorena, a Lia, a Ana Clara, tem perspectivas distintas de vida. E a gente está conhecendo a história não por um arranjo de fatos, mas por um mergulho psicológico de cada uma das autoras, tá? Então, a rigor, Zig,
são quase 300 páginas, são cerca de 300 páginas, em que não acontece nada. A verdade do livro é essa. Por isso que eu acho que é um livro difícil para o vestibulando, para a vestibulanda, porque não acontece nada no livro. A gente tem uma construção de um temporal alinear, que são histórias que se misturam. Então, em um determinado momento, você está dentro da cabeça da Lorena, e aí ela tem alguns lapsos de memória, né, de passado. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, aquilo que a gente chama de analepse, né? Ela narra a partir dos flashbacks das memórias. Depois ela começa a projetar coisas no futuro, sonhos que ela tem, o que a gente chama de prolepse, né? Então, ela vai para o futuro, ela volta para o passado, e no presente, geralmente ela está no quarto dela. Não está acontecendo nada, tá? Ela está conversando, ou com a madre Alex, que é uma das mais importantes ali do pensionato, ou com as próprias meninas, Ana Clara e principalmente a Lia. A Lorena conversa bastante com a Lia. E aí, de repente, Zig, você já está na cabeça da Lia, entendeu? De repente, você está na cabeça da Lia que está fazendo a mesma coisa, buscando imagens do passado, projetando imagens do futuro, pensando a condição do Brasil atual. Ou seja, e depois isso passa para a Ana Clara sem um prévio aviso, sem uma mediação. Então, o fluxo de consciência, que é essa narrativa, que acontece a partir de pensamentos, de memórias, de divagações, que não respeitam uma linearidade, que atravessam as vozes e atravessam o enredo, juntamente com o fato dessa estrutura polifônica, que são 4 narradores, 3 em primeira pessoa e 1 em terceira pessoa, tudo isso possibilita esse universo de fragmentação, mas ao mesmo tempo confunde muito o leitor. Por isso que quando a Lígia Fagundes Telles diz que acredita que o censor, né, que o governo não entendeu a obra dela, por isso que não censurou, eu acho que eu concordo com ela. Porque, de verdade, se você não atravessa as 40, 50 primeiras páginas para se acostumar com quem é Lia, com quem é Lorena, com quem é Ana Clara, você não consegue vencer esse livro. Por quê? Porque depois que você consegue perceber as peculiaridades de cada uma dessas meninas, aí você consegue perceber o próprio discurso delas. Então, se você me permite, eu já vou entrar um pouquinho nisso. Por quê? Porque a Lorena, por exemplo, então aí a gente vai começar a entender cada uma dessas personagens para entender essa narrativa. A Lorena, aos poucos, por divagações dela mesma ou por observações das amigas, a Lorena, ela é uma menina burguesa, tá? Lorena é uma menina burguesa. Esse é um ponto importante. A Lia é uma menina que vem da Bahia estudar em São Paulo, né? E a gente entende a possibilidade desse pensionato Nossa Senhora de Fátima ser em São Paulo, porque em algum momento uma das meninas fala que estuda na USP, que no caso é a Ana Clara, que fala que estuda na USP, então isso é um indicativo. Mas ela vem da Bahia e é uma comunista, como já antecipei aqui, ela é uma comunista que faz parte de um grupo de resistência à ditadura. Então, uma é burguesa, a outra é comunista. E uma terceira, que é a Ana Clara, é aquela que tem raízes mais pobres, tá? É a mais bonita das três, é a que pode, por exemplo, usufruir da condição de modelo, se ela quiser, mas ela sonha em ser rica, apesar de ter uma infância pobre e uma realidade muito pobre. Então, só que assim, a maior parte do livro, a Lorena está encaixada dentro dessa alienação burguesa. Por quê? Porque o que o livro está indicando? Para a burguesia, para as pessoas mais ricas, que têm uma vida mais confortável, que é o caso da Lorena, o contexto não atinge muito. A política não atinge muito. Tanto é que, numa das conversas entre Lia e Lorena, a Lia pergunta se a Lorena tem um posicionamento político, ela fala que não. Então, ela é alienada, ela se distancia dessa questão. Muito embora ela se distancie dessa questão, é ela quem financia, quem banca a movimentação da Lia.
E aí vem o paradoxo da coisa, Zig. Por quê? Porque ela é uma burguesa que está bancando uma comunista durante, né, a ditadura, e a Lia, que muitas vezes é chamada de Leão, que traz essa coisa de coragem, de força, né? O apelido da Lorena é Lena, o apelido da Lia é Leão, essa coisa de força, de coragem. Ela, apesar de ser comunista, quem banca as movimentações dela é a Lorena, que é burguesa. Então perceba que a Lígia Fagundes Telles expõe essas rachaduras, essas fraturas do sistema, né? E aí, o que a gente vai perceber? Enquanto a Ana Clara passa a maior parte da narrativa, Zig, se drogando, tá? Bebendo, se drogando, depressiva, assim, lembrando de um passado extremamente opressor, de um presente também opressor, de um futuro incerto. E aí, o que a gente vai perceber, Zig, na narrativa, na construção da narrativa? A Lorena é uma pessoa que tem um discurso, a maneira dela de falar, ela tem um discurso alienado. Então, por exemplo, ela começa a conversar com a Lia ou com as madres e ela começa a viajar, começa a divagar, tá? Ela vai lá, as pessoas estão falando, por exemplo, de problemas políticos, de problemas do contexto contemporâneo, e ela começa a falar, eu vou acender um incenso. Eu não gosto de falar a palavra dinheiro, então ela fala a palavra dinheiro ao contrário, que é Orienide. Então ela é cheia dessas peculiaridades, dessas nuances que a condição dela permite, tá certo? Já a Lia, que está enviesada no movimento, ela tem um discurso extremamente pragmático, racional, obstinado. E aí é interessante, mais uma coisa, já que eu estou construindo essas personagens aqui para o pessoal, é saber que a Lorena estuda direito. Tá? Então perceba que ela é a burguesa que estuda direito, que está ali pelas leis, só que apesar de ela se mostrar certinha, por exemplo, ela sonha em se casar virgem. Tá? Ela é burguesa, ela é rica, ela estuda direito e ela sonha em se casar virgem. E o discurso dela é alienado porque isso condiz com a alienação da burguesia na época. Tudo bem? A Lia é obstinada, é racional, e ela faz comunista, inclusive lá no movimento, né, ao qual ela pertence, ela é chamada de Rosa, que é um pseudônimo para ela, uma menção a Rosa de Luxemburgo, né, que é uma comunista polonesa, assassinada. Então ela tem essa alcunha, né? E ela namora um cara que está preso, que é o Miguel, tá? Que é o comunista também que está preso. E a Ana Clara, ela tem, enquanto a Lia tem discurso racional, obstinado, e a Lorena tem esse discurso alienado, representando a Lorena, a burguesia, e a Lia, o movimento, a Ana Clara, que é essa marginalizada desde a infância, porque ela é pobre, a mãe dela era prostituta, ela tem diversas lembranças de um passado, diversos traumas de um passado de opressão, de abandono do pai, que ela nem sabe quem que é. Inclusive, ela tem uma encanação que o sobrenome dela é Conceição, né? Porque ela fala assim, Conceição é nome de mulher, não é sobrenome. Perceba as outras duas, Vaz Leme, né? Melo Schultz. Eu tenho Conceição no meu nome, meu passado é péssimo, então ela traz esses traumas. Só que ela sonha com um casamento com um homem rico, que ela chama de escamoso, e que ela tem nojo do cara, tá? Ela tem nojo desse cara. Só que tem um amante chamado Max, e ela passa a maior parte da obra com esse Max num estado de delírio constante, bebendo, se drogando, sonhando, lembrando dos seus traumas. A narrativa dela, a voz dela, Zig, é a mais confusa. Justamente porque ela é a mais confusa, a mais complexa. A condição dela é a mais complexa.
tá? Porque raízes pobres, uma condição marginalizada, então o discurso dela é o mais difícil de se compreender, tal qual a própria cabeça dela, né? Por causa dessa confusão toda a qual ela pertence. E aí o que a gente pode perceber? Qual é o curso que faz a Lorena? Direito, representando a burguesia. Qual é o curso que faz a Lia? Ciências sociais. Né? Essa coisa do envolvimento com a sociedade, né? Com a militância. Qual é o curso que faz a Ana Clara? Psicologia. Só que qual é que é a mais complexa em sua psique, mas qual é o detalhe, Zig? Ela trancou o curso. Todas as outras estão em greve. Tá? Os cursos estão em greve, mais uma marca do período aí do contexto da ditadura militar. Os cursos estão em greve, a universidade está em greve. Só que a Ana Clara deixa claro que ela faz psicologia, mas ela trancou o curso. E aí, as meninas, sobre os apelidos, as meninas não a chamam de Ana Clara, as meninas a chamam de Ana Turva. Por quê, Zig? Porque tudo o que ela não tem na vida dela é clareza. Ela é extremamente confusa. Então, perceba que o fato dela cursar psicologia e ter trancado é como se ela não tivesse o psicológico necessário, suficiente, para levar esse curso adiante. Por isso que ela tranca. Tá? Então, esse universo da fragmentação, né, de cada uma dessas personagens, ao mesmo tempo que constrói a figura delas, justifica a maneira de narrar. Por isso que agora eu volto, então, ao que eu estava falando, que é o fato de que você precisa de umas 40 ou 50 páginas para conseguir se habituar no livro e saber quem está narrando. Porque em algum momento, a hora que você perceber quem é a Lorena, quem é a Lia e quem é a Ana Clara, e perceber que cada uma das maneiras de narrar, né, a forma como a narrativa delas representa cada uma dessas posições, então a Lorena com um discurso mais alienado e mais certinho ali, né? Uma fala mais certinha, porém alienada. A Lia com essa coisa mais pragmática, racional, e a Ana Clara essa coisa mais psicodélica, digamos assim, essa narrativa mais confusa, mais truncada, mais difícil de se definir, aí você entende que ela é a estudante de psicologia que trancou o curso, que tem um passado mais difícil, mais pobre, raízes mais difíceis que as outras. Aí você consegue fazer fluir o livro. Por isso que a minha recomendação é, depois que você vencer os 40, 50 páginas iniciais, você volte para ler de novo, para pegar aquilo que de repente você perdeu. E nesse meio tem um narrador em terceira pessoa, que é mais fácil percebê-lo, né? Ele aparece no meio da voz dela, das vozes dela, mas aí pela própria conjugação você consegue perceber que o narrador está em terceira pessoa, né? Mas ele também atravessa essas vozes. Então, assim, Zig, é um livro bastante difícil. Perceba, eu só fiz essa introdução das personagens, ainda preciso falar ainda sobre esses traumas do passado e essas projeções do futuro que elas representam de cada uma, e tudo isso já foi aí quase meia hora de conversa, né? Que coisa riquíssima, né, Mário Pontieri? A questão das personagens, e também a construção que a Lígia faz do romance, lembra narrativas também, prêmio Nobel de literatura, o único prêmio Nobel de literatura em língua portuguesa, que é um escritor, José Saramago. Também você leva um tempo, 20 a 30 páginas, para você captar as vozes dentro do modo dele de narrar, porque é um livro, ele tem é um livro com parágrafos muito longos, e os parágrafos, a marcação das vozes, ou discurso direto, os travessões não tem através de uma vírgula ou uma letra maiúscula no meio. Então isso é muito típico do Saramago. O Saramago fez muito isso. É uma literatura contemporânea, então português, José Saramago. Lembra também esse fluxo de consciência, essa construção do real até através da fragmentação e do fluxo de consciência, além de lembrar Clarice Lispector, lembrar clássicos de Virginia Woolf e o outro grande escritor, que é James Joyce, que
há uma inspiração aqui também, porque muitos confundem o James Joyce, né, a narrativa passada em 18 horas da vida de um personagem, né, um dia na vida de um personagem, enquanto Ulisses, por exemplo, né, enquanto lá na Odisseia são 18 anos, quase 2 décadas de navegação do grande herói, né, grego, né, efetivamente. Então, Ulisses de James Joyce passa durante um dia. Muitos falam que essa narrativa, o tempo, que é um tempo psicológico também, né, um tempo não linear, é um tempo difuso também. Muitos falam que essa obra ela se passaria em um dia só, mas não dá para afirmar isso, né? O James Joyce ele fez isso, mas ali já a gente consegue determinar o tempo histórico, porque é ali em 1969, porque a Lia, como ela é militante de um grupo que sequestrou um diplomata e 15 pessoas foram libertas, e ela é um desses grupos, ela namora o Miguel, e a gente sabe que esse grupo que sequestrou, né, o diplomata, entre outras coisas, dentre dessas pessoas, existem pessoas reais. Então, uma ficção, a verossimilhança, como o José Dirceu. Sim, o José Dirceu, aquele que foi presidente do Partido dos Trabalhadores, aquele que já foi chefe da Casa Civil em governos anteriores no começo dos anos 2000 no Brasil. Então a gente sabe que isso realmente aconteceu na história e a Lia é um personagem que faz essa ligação. Mário, tem muita coisa, eu Posso só fazer anotando aqui. um Claro, adendo? claro, claro, faço o adendo. Posso fazer só um adendo? Nessa questão do que eu ia falar, e aí você antecipou, que é muito importante, o Miguel é esse namorado dela que está preso. E aí existe toda uma movimentação. Na verdade, a história da Lia na obra, ela gira em torno disso, né? Ela está ali se movimentando em prol desse grupo ao qual ela pertence, ela tem esse namorado que está preso, e num determinado momento é dito que esse namorado vai ser exilado e aí existe a possibilidade dela ir junto. E aí, inclusive, ela precisa arrumar algum dinheiro, porque ele vai ser exilado na troca por um embaixador sequestrado, e ela não, né? Ela tá fora. Então ela precisa arrumar algum dinheiro e tal. E é um desses momentos que ela vai pedir dinheiro ali para Lorena, para a mãe da Lorena, enfim. Mas eu tenho um detalhe interessante. Esse livro, a própria Lígia Fagundes Telles disse que ela escreveu ali por volta de 1970, apesar de sua publicação ser em 73. E aí, para fins de interdisciplinaridade, o que esse livro abre total precedente, total possibilidade para o vestibular, é importante dizer que existem duas marcas interessantes. Você falou aí de uma delas, porque isso não se define no livro. Igual você falou sobre o tempo. A gente consegue saber que a gente está ali naquele período da ditadura militar, porque existe alguma marca de data? Não, não existe essa marca. A gente consegue perceber por causa da movimentação da Lia, por exemplo, tá? Dessa questão da troca por um embaixador. E aí a gente localiza, mas ela não coloca uma data afixada ali, tá? Então a gente sabe que é esse período. Do mesmo jeito que você falou, parece ser ali uma passagem de um dia para uma noite. Tudo isso acontece, que a obra inteira acontece, mas também não é possível afirmar. Assim como não é possível afirmar qual é esse embaixador. Por quê? Porque nós temos dois acontecimentos interessantes, Iggs. Até puxei aqui para não errar o nome, porque é um nome bastante interessante. Em 1969, acontece esse sequestro do embaixador americano. Inclusive, isso aí está lá no livro O Que é Isso, Companheiro, né, do Fernando Gabeira, que retrata esse sequestro desse embaixador americano e a troca do embaixador por 15 presos políticos que serão exilados ao México. No entanto, Zig, no livro aqui da Lígia Fagundes Telles, tem um detalhe que passa desapercebido para muita gente, que eles vão ser exilados à Argélia e não ao México. Então, ela fala muito isso ainda, eu vou para a Argélia, a Lia fala, eu vou para a Argélia, eu vou para a Argélia. E existiu em 1970 um sequestro do embaixador alemão, e é esse que é o nome que eu puxei aqui. Isso aqui eu estou tirando do Memorial da Democracia, tá? O embaixador que é Henry Fried von Holleben, não sei se é exatamente assim que fala,
mas ele foi sequestrado e foi trocado por 40 presos políticos que foram exilados à Argélia, e isso em 1970. Então, por mais que a gente não possa afirmar se é esse ou aquele, porque não tem o nome do embaixador, e a gente tem esses dois sequestros, um em 69 e um em 70, mas o segundo sendo exilado à Alemanha, desculpem, a Argélia, nós temos aí a possibilidade do vestibular trabalhar com essas duas possibilidades aí, com esses dois acontecimentos históricos. Tanto o sequestro de 1969, que ficou mais famoso, quanto de 1970, em que eles são exilados à Argélia, que é o caso que está acontecendo com o Miguel. Eu acho que tem várias camadas aí sobre essa questão da realidade, né? Como a realidade é fragmentada. Me lembra muito uma passagem no próprio livro, em que a Lorena e a mãe dela, elas não sabem, uma conta um momento trágico da vida familiar, que é um dos irmãos, né, Rômulo e Remo, que faz referência também aos fundadores de Roma, e ali também um dos filhos da mãe da Lorena, um dos irmãos da Lorena, é morto. A Lorena lembra que um mata o outro, e esse que mata, o Rômulo no caso, ele vai virar diplomata. Olha que interessante, ele é um garoto assassino e vira diplomata. É como a Lorena lembra. A mãe da Lorena falou assim: não foi bem assim. Ele morreu quando era ainda bebê, né? Ninguém matou ninguém, e aí por diante, né? Então, não dá para você saber o que é a precisão histórica também do tempo e também a precisão da realidade. Isso é muito importante, justamente por estarmos nos anos de chumbo. Foi o momento mais grave da história da ditadura, né? As perseguições, como você bem disse, não dá para a gente falar de as meninas sem falar dos anos de chumbo, não dá para falar das meninas sem falar da luta da militância de Lia. Das várias coisas que eu anotei aqui, que são muitas informações passadas, esse livro é muito rico, muito complexo, como a gente disse, com muitas camadas. Alguns, e aqui pela descrição feita por você, Mário, em relação às personagens, como Lorena. A Lorena, você localizou ela como uma alienação burguesa. E não existe movimento mais burguês alienado do que o romantismo, né? Então, você tem ali o romantismo é um movimento. Ela sonha casar virgem, ela tem platonismos com o MN, né? Entre outras coisas. Então, ela usa de um código, ela faz direito no Largo, parece que é no Largo São Francisco, também não dá para a gente precisar, mas ele faz direito. Pode ser da PUC, pode ser no Largo São Francisco. E aí por diante, assim como a Lígia Fagundes Telles fez direito no Largo São Francisco, e ela era uma das únicas 5 mulheres de uma turma de mais de 100 pessoas, né? Então, mas a Lorena, ela vive de uma imagem, ela vive de uma máscara, e que é o lugar da moralidade, é o lugar, às vezes, da legalidade, mas não o lugar da ética, né? A gente sabe que moralidade e legalidade não necessariamente é ética. Pela descrição da Lorena, então a gente vê ela como um movimento romântico, né? A gente poderia fazer uma analogia como ela se representasse o romantismo. Ali a gente pode fazer uma aproximação por ela ser pragmática, racional, militante, né, lutar, ela poderia ser realista ou neorrealista. E a Ana Clara, que também é conhecida como Ana Turva, eu até, antes de você dizer Ana Turva, eu estava nas anotações colocando Ana Opaca, né? Ana Obscura, eu coloquei aqui, e que era mais pobre e fazia psicologia, uma voz mais confusa, mais angustiada, ela representaria, assim, tipo, só fazendo uma brincadeira, uma analogia com os tempos literários, ela representaria o barroco, né? Porque o barroco é cheio desses conflitos e aí por diante. É possível fazer essas aproximações só para o entendimento das nossas alunas, dos nossos alunos, com os movimentos literários? Assim, essa aproximação é uma leitura plausível, pertinente para a classificação? E outro detalhe também, aí a gente vai
é muito importante, os livros do Saramago, eles são, você tem que passar umas 20, 30 páginas ali para compreender como faz. Outro livro famoso que você tem que passar umas 20, 30 páginas lendo depois, que é Grande Sertão Veredas, né? Guimarães Rosa, que foi, né, um contemporâneo até certo ponto ali da Lígia escreve um pouco depois, vai publicar em 73, o Guimarães já está em 46, ele já era o grande Guimarães, e também essa construção linguística, né, de estilo, mas o Guimarães, ele já traz uma literatura onde o leitor tem que ser participativo, ter uma interação maior, e a Lígia, ela parece que ela atinge o ápice do pedido de participação do leitor também, porque é o leitor que, frente às fragmentações da realidade, a fragmentação da linguagem, e, obviamente, quando os censores não entenderam a obra. A gente está falando de há um pleonasmo na história brasileira, né? Qual é o pleonasmo? Militar burro, né? Isso é um pleonasmo, né? Porque militar ignorante, né? Isso é um grande pleonasmo, uma redundância, né? É igual subir para cima, descer para baixo, porque o pensamento militar ele é binário, né? Então isso a gente nota, os caras, é um livro que tem, a partir da página 148, tem uma descrição de uma tortura clara, evidente no romance. Então, passar as primeiras 45, 50 páginas é também você chegar naquilo que a Lígia quer fazer como literatura. Ela coloca vozes das mulheres jovens dizendo que elas são meninas, mas não são meninas assim, né? Então é um distrator, uma distração e aí por diante. Mário Pontieri, é possível fazer uma analogia entre Lorena igual romantismo, Lia igual realismo e Ana Clara ou Ana Turva igual barroco? É possível fazer essa aproximação? Totalmente possível, Zig, totalmente possível. E assim, vou me estender. Antes de me estender sobre isso, um detalhe. Até você comentou sobre Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, que inclusive confesso que é o meu livro predileto na vida, dentre tantos maravilhosos, é aquele livro que eu revisito sempre, tá? E apesar desse livro aqui da Lígia Fagundes Telles, você falou das semelhanças e proximidades, né? Evidentes, daquelas que a gente já citou aqui, com Guimarães Rosa, você comenta, né, que apesar dela ser 73 e ele anterior a isso, mas vale a pena lembrar que Grande Sertão Veredas, por exemplo, é de 56 e Ciranda de Pedra, que é da mesma Lígia Fagundes Telles, é de 54. Então eles também estão ali nesse mesmo momento de produção, em algum momento com algumas obras, né? Apesar do Guimarães ser aí um pouco mais celebrado historicamente do que a Lígia, talvez também por essa questão de, apesar do Guimarães merecer todos os louvores que ele tem, talvez Lígia não tenha esses mesmos louvores por ser uma mulher, né? Então, é um desses fatores que a FUVEST quer lançar luz, né? Enfim, sobre essas autoras, sobre essas aproximações, né? Entre, primeiramente, Lorena e o romantismo, que você citou. A Lorena, Zig, ela é uma mulher romântica, ela tem essa coisa, primeiro por ser burguesa, que condiz com o romantismo, segundo por causa desse sonho, desse amor platônico que ela tem por esse, você citou o MN. Quem é esse MN? É Marcos Nemésios, tá? Esse Marcos Nemésios, que é um cara mais velho do que ela, que é um cara casado e que é médico e tem filhos, tá? Então é aí que eu quero começar a chamar a atenção, porque o romantismo, apesar dele ter essa coisa do platônico, da idealização, tem uma coisa muito importante que é aquilo que o realismo vai denunciar depois, que é a hipocrisia, né? Que é a hipocrisia, que é esse viver de faz de contas. E por que eu posso destacar isso na Lorena? Porque, apesar dela ser essa menina que e eu já explico essa questão da menina, né? Que idealiza, que quer casar virgem e tal, ao mesmo tempo ela quer casar com um cara que é casado, né? Então, dentro da própria moral burguesa, isso seria subversivo, tá? Além de tudo, ela é uma garota que estuda. Olha que
genial, Zig, que a Lígia faz. Esse livro, eu até falei para meus alunos, para mim é o livro mais inteligente da lista inteira. Um dos mais inteligentes da literatura brasileira. Ele é muito bem construído, porque a Lorena, ela estuda música, ela é muito intelectual, ela estuda música, ela é burguesa. Só que ela estuda Mozart, mas ela escuta Jimi Hendrix. Isso é muito legal, porque o Jimi Hendrix, nos anos 60, 70, vale lembrar que o livro de 73, era um símbolo de subversão, tá? de contracultura nos Estados Unidos. Tá? Então, por mais que ela seja uma mulher burguesa, ela é subversiva. E aí vem um grande ponto do livro. Você citou a mãe dela, que tem até a maneira como ela é tratada de mãezinha, né? Então tem aquela coisa muito burguesa, muito piegas, né? Essa mãezinha tem um momento no livro, no capítulo 10, que a Lia vai conversar com a mãe que é essa mãezinha, que é a mãe da Lorena, que é quando acontece essa revelação do Rômulo e do Remo, que eu já vou comentar sobre ela também. Eu vou fazer uma escala aqui de cada uma delas, tá? E aí, Zig, nessa conversa da Lia com a mãe da Lorena, ela fala que quando ela era criança, a mãe, ela costumava ler um livro que hoje em dia, ela fala assim, hoje em dia não se encaixa mais na juventude de vocês. E eu gostava muito de ler o livro que é Le Petit Modèle, que é As Meninas Exemplares, a tradução, que é da Condessa de Seguí, uma escritora romântica, podemos assim dizer, que é do século XIX, por isso penso ela como romântica. É uma escritora de literatura infanto-juvenil, que ela é russa, mas viveu boa parte da vida na França, e que em 1858, perceba, Zig, que genial, ela publica um livro chamado As Meninas Exemplares, que é esse que a mãe da Lorena disse que gostava de ler. E esse livro, Zig, é como se fosse uma espécie de beabá de como ser uma menina certinha, tá entendendo? Perceba que é a literatura infanto-juvenil, ou seja, como se educasse a mulher burguesa. Tudo bem? O que a Lígia Fagundes Telles faz? Ela vai lá e tira o exemplares do nome do livro da Condessa de Seguí e coloca o nome do livro dela de As Meninas. Só. Então, o que não tem nessas três meninas? O exemplares. Tanto é que eu até coloquei aqui no slide uma passagem que a Lorena diz que Lorena, define o que são as três. Ela vai lá, as três meninas, ela vai lá e diz assim, ó, Leão, que é a Lia, uma comunista fabricante de bombas. Ana Turva, uma viciada em rápido processo de prostituição. Eu, no caso é a Lorena falando, uma amoral, indolente e parasita da mãe devassa. Zig, se tem uma coisa que isso aqui não é, que essas meninas não são, é exemplares. Por isso que a Lígia vai lá e saca o exemplares e coloca o nome dela de As Meninas. Muito embora não sejam meninas, são estudantes universitárias. Ou seja, são maiores de idade, enxergadas como meninas pela sociedade, mas que, na verdade, estão subvertendo totalmente o sistema. Isso é genial, cara. Isso é muito bonito o que ela faz, né? Então, assim, a Lorena, ela traz essa marca. Agora, tem um detalhe que eu quero destacar. Tudo o que acontece, Zig, tudo que é falado, porque nós temos, eu costumo falar assim para os meus alunos, para minhas alunas, e deixo aqui para todo mundo também, que está nos ouvindo e nos vendo. O narrador em primeira pessoa, no caso, as narradoras em primeira pessoa, narrador em primeira pessoa é sempre suspeito, Zig. Por que é sempre suspeito? Porque existe toda uma subjetividade em torno de quem narra, tá? E aí, assim, nós estamos falando de meninas subversivas, pela própria definição da Lorena, né? E que estão inseridas num contexto de ditadura militar em que muita coisa não se pode dizer, né? O livro do Caio Fernando Abreu, Morangos Mofados, que é a leitura obrigatória da Unicamp, ele traz muito essa questão da incomunicabilidade, né? Da repressão, da repressão proibindo o diálogo, tá? Então, muito do que aparece aqui aparece camuflado, né? No discurso delas. Por isso, Zig, que tudo se torna meio
é suspeito, né? Por exemplo, a obra inteira, a Lorena atravessa contando essa história desse trauma dela, que seria, ela teria presenciado o irmão matando o outro, quando ela tinha ali por volta de 12 anos, quando eles tinham por volta de 12 anos. E aí vem essa brincadeira com o nome de Rômulo e Remo, né? Que claramente faz menção a essa edificação do Império Romano, né? E aí a gente está falando sobre romantismo, a gente está falando sobre burguesia, a gente não pode deixar de pensar nisso daí. Só que lá, na história real, Rômulo mata Remo e edifica o Império Romano. Na história da Lorena, Remo mata Rômulo. Então ele faz o que, Zig? Subverte a história. Olha de novo a ideia de subversão marcando. E o Remo, apesar de ter matado o irmão, se torna diplomata na Tunísia. E aí é muito interessante você perceber que quando ali está nessa conversa lá no capítulo 10, com a mãe da Lorena, acontece isso que você falou. Porque ela fala assim, aquele na foto, que ela vê uma foto que está um só dos meninos. Tá? A mãe, o pai e um dos meninos. Aí ela fala, esse daí é o Rômulo? Aí ela fala, não tem como ser o Rômulo, porque o Rômulo aí já estava morto, né? Esse aí na foto é o Remo. Aí a Lia fica confusa, ela fala assim, mas nessa idade já estava morto? Cadê cadê a Lorena, né, nessa história? E aí ela fala, não. Ela fala, a Lorena conta que um matou o outro, ainda falou, não. Na verdade, o Rômulo morreu ainda criancinha, né? Ficou doente, morreu. E a Lorena construiu essa história, inventou essa história, talvez para superar uma ideia de trauma de ter tido um irmão que morreu. Só que quando isso aconteceu, o Rômulo morreu, ela nem era nascida ainda. A gente achou que era uma história de criancinha, e quando ela crescesse, ela ia largar isso, mas ela nunca largou. E aí, Zig, fica muito. A Lia mesmo alimenta a suspeita, porque ela fala assim: qual das duas está mentindo? Porque existe essa possibilidade. Por exemplo, existe a possibilidade da Lorena estar mentindo por não querer, como burguesa, admitir que teve um irmão que morreu doente, que a família com todo o dinheiro não pôde cuidar. E a mãe pode estar mentindo porque não consegue assumir, dentro da ética, da moral burguesa, que um irmão matou o outro na frente dela, numa fazenda, com a arma da família. Então, as duas podem estar subvertendo, as duas podem estar mentindo. E a Lia termina falando assim, eu estou indo embora, porque ela vai embora para a Argélia, né? Que daqui a pouco eu comento sobre isso. Eu estou indo embora sem terminar uma pesquisa minha, mas ela não sabe, que ela dá essa cutucada na Lorena. Que pesquisa é essa? Ela sabe a verdade, qual das duas está mentindo. Ou seja, Zig, tudo fica suspeito. Inclusive, uma coisa que a gente pode colocar como suspeita, Zig, é essa coisa delas estarem cursando direito. Porque você falou assim, não dá para saber muito bem se é na USP, se é na PUC, parece que... Ô, Zig, não dá nem para saber ao certo se é direito mesmo que ela fazia. Você está entendendo? Lógico, a gente vai definir como... Porque no livro aparece dessa forma. Ela faz direito. Mas quem fala que faz direito? A mãe dela fala que ela faz direito. Aí ela, nessa conversa com a Lia, ela ainda pergunta, você também faz direito? E a Lia fala assim, não, eu faço ciências sociais. Aí numa dessas, Zig, dá para acreditar? Tem uma hora que elas estão conversando, Lorena e Lia, que elas estão brincando de fazer uma entrevista. Aí uma responde para a outra, eu faço direito, eu faço... Mas é uma brincadeira. E outra, se você pensar na Clara, quando ela narra a história de vida dela, uma das coisas mais difíceis de ter acontecido é ela ter conseguido passar em psicologia na USP e está fazendo curso. Mas quem fala que faz psicologia na USP? Ela fala, a própria Ana Clara. Então, se tudo... E aí, várias vezes, elas são questionadas uma pela outra, porque a Lorena fica falando desse MN e a Lia vai lá e fala assim, nem sei se esse cara existe, esse cara é um fantasma. Então, Zig, o mais interessante disso, na minha opinião, não é o que eu falei, não é uma coisa objetiva e fácil para quem vai prestar vestibular, que vai ter que levar para o vestibular, lembrando que a Lorena faz direito, a Lia faz ciências sociais,
a Ana Clara faz psicologia, mas para quem está lendo o livro e discutindo o livro, você pode questionar tudo isso. Por quê? Porque a gente está dentro desse mergulho psicológico de pessoas que estão completamente atravessadas por um contexto que as fragmenta. Tá? Então, tudo isso é suspeito, porque além de ser um narrador em primeira pessoa, é um romance que mergulha no psicológico de pessoas que estão afetadas pela realidade. Tá? Então, em termos de construção literária, Zig, é genial, genial. Então, sim, a Lorena pode ser. E aí, essa romântica. E como eu já falei que a própria Lia vai desconstruindo esse romantismo da Lorena, evidentemente que se evidencia a Lia como realista. É a Lia que tem essa visão da crítica social, né? Que vai criticar o sistema. Mas perceba, a Lia é o quê? É uma pessoa, e aí vem o grande paradoxo da Lia, que também tem um trauma no passado que ela tenta esconder, que o pai dela é um ex-oficial nazista. Então, se é possível pensar a ideia de um ex-nazista, diz ela que quando ele percebeu, quando ele descobriu o que era o nazismo, ele fugiu da Alemanha e veio morar na Bahia. E aí ela se casa com a mãe dela, que é essa baiana, e aí ela sai de lá. Então pensa essa fusão, né, de baiana com nazista, e aí ela vem para São Paulo estudar. Então, daí vem esse Schultz do sobrenome dela. Então ela também tem um passado, porque ela é uma comunista que tem um passado ligado a um pai que é nazista. Nossa, Zig, olha a complexidade dessa obra. Isso é fenomenal, cara. Isso é fenomenal. E a Ana Clara é justamente essa mais agredida pelo sistema, né? Ela é aquela que tem raízes pobres e não sabe nem sequer quem é o pai. E aí você associou com o barroco, e isso é muito interessante, porque a própria construção de Ana Clara ser chamada de Ana Turva traz à tona essa coisa do barroco de relacionar os contrários, né? Os contrastes, né? Entre claro e turvo. Mas, de uma certa forma, a gente também pode colocá-la já nesse período, Zig, do modernismo. Por quê? Por causa dessa coisa da angústia de existir nesse século. Eu quero lembrar aqui, por exemplo, que tem um livro justamente que se chama Angústia, de Graciliano Ramos, que é da segunda geração do modernismo. Então, a Ana Clara também pode ser enxergada nesse momento. Agora, isso que eu vou falar, Zig, é um detalhe para quem vai prestar o vestibular. Há de se tomar muito cuidado com isso, porque o vestibular pode simplesmente pegar um trecho qualquer da Lorena falando, a Lorena que, enquanto personagem, se identifica com o romantismo, pode ser identificada com o romantismo, mas eles podem pegar um trecho dela, da fala dela, e associar com outro movimento, tá? Então, na prova, é muito importante ficar atento ao enunciado, ao que pede o enunciado, ao trecho que ele destaca. Muito embora você tenha a personagem edificada dessa forma, cuidado com aquele trechinho, aquele excerto, porque isso pode passar uma rasteira, tá? Voltando então à Ana Clara, o que acontece? Lá no passado, ela tem algumas marcas que constroem também o trauma, né? Que ela foi abusada sexualmente pelo dentista dela, que ela tem nojo, ela descreve com nojo, que ela chama de doutor algodãozinho. Ela fala da mãe deitando com vários homens, e ela, inclusive, tendo que servir, muitas vezes, ela é criança ainda, servir esses homens, tá? E aí tem uma passagem muito emblemática, Zig, que como trauma revisita ela, igual o trauma que revisita a Lorena é o Rômulo e o Remo, o trauma que revisita a memória da Lia é o pai ex-nazista e o medo da tortura, porque ela fala muito sobre isso também, que ela tem medo de ser torturada como os amigos estão sendo torturados, marca essa do contexto. E a Ana Clara, ela sempre lembra uma cena com uma barata que ela coloca para ferver, para sacanear o cara que estava lá se deitando com a mãe dela, né? A gente pode associar essa que ela fica falando da luta da barata pela sobrevivência na panela, quando ela colocou, ela estava fazendo comida para o cara, né? Porque a mando da mãe, e ela vai lá, pega uma barata, joga lá dentro, e a barata fica tentando sobreviver. A gente pode associar, por que ela lembra tanto? A gente pode associar com ela própria.
Ela é esse inseto que está tentando sobreviver. E por que a gente pode fazer essa associação, Zig? Porque lá no final da obra, ela finalmente ela tem uma coisa com um amante, como eu anunciei no começo, que é um cara chamado Max. E apesar dela dizer. Ah, outra coisa, tá vendo o lance da suspeita, Zig? Ela fala que ela tá noiva de um cara chamado Escamoso, mas ela nunca fala o nome desse cara. As outras meninas meio que duvidam que ela tenha esse namorado mesmo, esse noivo, tá vendo? É tudo muito suspeito, porque é psicológico, né? E aí o que vai acontecer? Ela, com esse Max, tem uma passagem, Zig, que é muito forte para mim, cara, que ela fala assim pro Max, porque o Max é traficante, mas ele teve uma infância rica. E aí ela fica meio que conversando, uma conversa extremamente desconexa com ele e tal. E aí, em algum momento, ele conta algumas passagens da infância dele, que são passagens positivas, bonitas, de uma infância feliz. E aí ela chacoalha ele e fala assim: ó, Max, me dá a sua infância. Cara, olha isso, que forte, Zig. Me dá a sua infância. É uma marca, Zig, que atravessa praticamente todas as obras da FUVEST desse ano, que é o quê? O trauma. Tá? Então, pense lá em Memórias de Marta, por exemplo, a infância da Marta também passa por esse lugar, tá? De abandono. Não é o caso do abandono que o pai morre, mas da ausência paterna, né? Como é o caso da Ana Clara, a ausência paterna. Essa menina, a Marta, lá no livro da Júlia Lopes de Almeida, que vai morar num cortiço e vai conviver com a violência, que é o que está acontecendo com a Ana Clara na sua infância. É essa menina que vai se emancipar pela educação, em Júlia Lopes Almeida, e que aqui nós temos uma universidade de psicologia que fica relutando em voltar a estudar, mas acha que tem que voltar, de destrancar o curso, ou seja, a gente tem essa busca pela emancipação da mulher pela educação nas três meninas, né? Na Lia, na Ana Clara e na Lorena. Então perceba que essa semelhança também é atravessada pelo trauma, pela ausência paterna. E aí, o que vai acontecer, Zig? No final do livro, a Ana Clara vai sair desse lugar que ela está com o namorado dela, lá com o Max, e ela vai, numa cena de embriaguez, de confusão e tal, ela vai ir de volta ao pensionato, e eu acho interessante destacar os detalhes do livro. Esse pensionato, Zig, se chama Nossa Senhora de Fátima. Eu costumo falar para os meus alunos aqui, fique atento, porque assim, ó, poderia chamar pensionato Santa Terezinha. Por que ele chama o pensionato Nossa Senhora de Fátima? Vale lembrar que Fátima foi a aparição de Nossa Senhora em Fátima, que se deu a 3 crianças, né? Em 1917. Até tem um slidezinho que eu comento sobre isso aqui, ó. Lá em 1917, a Nossa Senhora de Fátima, a invocação de Maria, né, aparece para justamente 3 crianças. Então perceba que o pensionato chama Nossa Senhora de Fátima, e em algum momento a Lia comenta assim, um nome completamente completamente protegido de qualquer desconfiança, né? O sistema não vai desconfiar das subversivas que estão morando aqui dentro de um pensionato de freiras chamado Nossa Senhora de Fátima, tá? Então perceba que existe essa situação. E no caso da Ana Clara Conceição, o que vai acontecer com ela no final do livro, então? Ela é a única que vai morrer nessa história. Perceba que ela sendo a marginalizada, aquela que nasceu pobre, aquela que é a mais oprimida pelo sistema, ela é como se ela não tivesse esperança dentro desse contexto. É como se ela não pudesse projetar aquilo que ela sonha, porque todas elas sonham, Zig. Todas elas sonham. A Lia sonha em fazer evolução e ir embora do país ali com um namorado, ter um Miguel ali, tudo bem. A Lorena sonha em se casar com o MN, se formar em direito, ser uma mulher típica burguesa. A Ana Clara sonha em ser rica. Mas, cara, não há possibilidade para ela. Então ela vai morrer. Como que ela vai morrer? Ela está subindo, ela sai onde ela está com o Max, ela está subindo lá, ela passa por uma série de situações na rua, aí ela vai subir as escadas para encontrar a Lorena, no quarto da Lorena, lá no pensionato. E aí, Zig, ela começa meio que ter uma alucinação com baratas. Olha que interessante, que é o trauma dela que atravessou a obra inteira. Ela começa meio que a alucinar com baratas em volta dela, e uma delas, inclusive, atravessa ela com uma espada. Olha que interessante. E aí ela
chega finalmente no quarto da Lorena, e a Lorena com aquela coisa, vou acender um incenso, vou colocar uma música. A menina, em um estado, inclusive isso é uma coisa que chama muita atenção, porque a Lorena, aquele lance da alienação, toda hora, a Lia, por exemplo, chega lá desabafando sobre um amigo que foi torturado, uma situação extremamente preocupante, e a Lorena está olhando para o sapato dela, pensando, porque o sapato está sujo, mas o cadarço está limpinho. Então, perceba a futilidade dela enquanto mulher burguesa, em detrimento ao que está acontecendo com a Lia, em detrimento ao que está acontecendo com a Ana Clara, tá? Aí ela deixa a Ana Clara ali e vai, ela cuida da Ana Clara, dá um banho na Ana Clara, e aí ela vai lá no quarto da Lia. A Lia, nesse momento, é o final do livro, tá, Zig? Ela tá, é o penúltimo capítulo, ela tá preparando a mala para ela fugir para Argélia, para ela se exilar para Argélia, que é aquela história que ela estava. E aí, o que vai acontecer? Quando a Lorena volta para o quarto dela, ela encontra a Ana Clara morta. A Ana Clara morreu de overdose. E aí, Zig, a cena final é fantástica, cara. Até esses dias, um amigo meu, o Maurício, professor de geografia, um grande abraço para o Maurício, se ele estiver nos assistindo, ele leu o livro e ele comentou assim: nossa, Mariana, mas eu fiquei indignado com o final, cara. Como assim? O que aconteceu ali naquele final? Porque o final ele é abrupto, Zig. Justamente porque é como se não tivesse uma historinha começo, meio e fim. É um recorte de um dia ou um pouco mais, não se sabe, como a gente já falou, de 3 jovens durante a ditadura militar. Então não tem nada de fantasioso, espetacular, romântico, né? Começo, meio e fim. É meio que corta. O que acontece? A Lorena cena para a Lia, né? Porque a Ana Clara está morta ali no quarto dela, a Lia corre lá. Quando ela chega lá, a Ana Clara está jogada no chão, elas entram em desespero. É aí que está o grande ponto. Parece que não acontece nada demais nesse momento, mas é uma cena muito incrível, cara. Por quê? Porque essa cena representa exatamente o que a Lígia Fagundes Telles queria apresentar de cada uma delas. Por quê? Porque a Ana Clara, sendo aquela que é pobre, diferente das outras duas, que não teve pai, que a mãe precisou se prostituir, que foi estuprada ainda quando criança, que foi abusada a vida inteira, que sonhava em ser rica e não vai conseguir, que trancou o curso de psicologia, que usava drogas e bebida para tentar fugir da realidade dela. O que sobra para ela? A morte. Sobra a morte para ela. E a Lia? A Lia é a pragmática, a racional. Aí qual que é ela precisa resolver as coisas. É aquela que quer resolver a condição da sociedade. O que ela faz nessa hora, Zi? Ela chega na Lorena e fala assim: pelo amor de Deus, vamos resolver isso daqui, porque eu não posso, eu sou uma comunista, eu não posso aparecer com uma moça branca morta aqui no quarto. A gente precisa resolver isso logo. Pragmática. Vamos ligar para a polícia, resolver isso daqui, a gente deixa lá, fala que ela teve uma overdose. E aí vem a Lorena. Esse é o principal ponto. Porque a Lorena falou: não, calma, vamos, eu tenho uma ideia. Zig, ela senta a menina, a Ana Clara, morta, e começa a maquiar a menina, cara. Cara, isso é fenomenal. Por quê? Porque ela está fazendo exatamente aquilo que a burguesia vai fazer, segundo essa leitura crítica do realismo na literatura, que é maquiar a realidade, entendeu? Que é pintar que está tudo bem, que está tudo certo, tá? E aí ela coloca música, ela coloca. E a Lia desesperada, vamos resolver isso. Calma, coloca, pinta a menina. E ela ainda, a Lorena fica falando assim: ó, a gente tem que resolver isso rápido, porque amanhã voltam as aulas e eu já tenho o exame, que é a prova. Cara, completamente alienada com a situação real ali. E aí que vai acontecer, que é o que o realismo critica do romantismo, né? E aí que vai acontecer? Elas vão maquiar a menina. E aí vão colocar a menina, é a ideia da Lorena, e elas vão fazer isso. Vai colocar a Ana Clara no carro, que é da mãe da Lorena, vão atravessar a cidade ali, e aí é muito interessante que elas vão atravessar a cidade com muito medo de ser flagradas. Imagina as duas sendo pegas com uma moça morta em plena ditadura. Só que elas atravessam, Zig, é muito simbólico isso, porque elas atravessam uma neblina. Você está entendendo? Ou seja, tudo aquilo que está acontecendo é muito nebuloso. Olha que demais. Você não consegue ver à frente. Você não consegue enxergar esse futuro. Por isso que o livro corta. Porque não tem como você imaginar ou desenhar o futuro naquela realidade, naquele contexto. E aí elas vão deixar a Ana Clara sentada num banquinho,
tipo como se ela tivesse tido um mal súbito numa balada, por isso que ela trocou e maquiou a Ana Clara, como se ela tivesse para fingir, ó o romantismo, para fingir algo bonito na morte. Olha que interessante a ideia da Lorena condizendo com essa coisa do romantismo. E elas colocam a Ana Clara sentada num banco e voltam. E quando elas voltam, a Lia já vai cuidar da vida dela, terminar a mala para ir para a Argélia, e a Lorena vai para o quarto dela para terminar de estudar, porque amanhã ela tem exame. Na hora que amanhecer, ela tem exame. Então, perceba que o livro acaba. O livro não tem assim uma solução. Porque é isso. A Lígia ela vai tentar trazer a realidade de existir naquele contexto. Você não tem uma solução. Você não tem um futuro possível. Então, ela corta. E aí, Zig, se você me permitir, eu quero apresentar, porque a gente já está aqui há algum tempo, né? Apresentar uma reflexão final que, na verdade, está como tese da Lia Luft, escritora extremamente importante da nossa literatura, a gaúcha Lia Luft, que é uma tese do mestrado dela, cara, que é em cima do livro As Meninas, o mestrado dela, da Lia Luft, que é de 1979, ou seja, logo depois ali, se eu não me engano, 1979, logo depois da publicação de As Meninas. Posso falar sobre isso, Zig? Claro, meu caro, vamos lá conversar, porque tem tanta as meninas que não são nada exemplares, e aí também esse lugar que você falou do narrador em primeira pessoa, que é sempre suspeito, né, dessas memórias contadas aí por essas personagens e como cada uma vai lidar com a realidade, essa realidade nebulosa, né, de neblinas e tudo mais. Que a Lígia Fagundes, que a Lia Luft fala sobre a obra da Lígia Fagundes Telles, As Meninas? Vamos adiante, estamos curiosos. Zig, é brilhante, cara, o que a Lia Luft achou. Ela pensou no capítulo 5, olha que demais isso. Por isso que eu falo, Zig, estudar a literatura é sempre um caminho inesgotável, né? E ainda mais num livro como esse, né? De múltiplas camadas, extremamente inteligente. Então a gente pode trabalhar esse livro, como a gente veio falando aqui há 1h15, mais ou menos, em várias instâncias. E aí ainda vem ali a Luft, pinça uma passagem lá no capítulo 5 e vai desenvolver uma tese inteira, Zig, em torno dessa passagem, que é uma fala da Lorena, que eu estou reproduzindo aí, que é sobre os espelhos do absurdo. Olha que demais, Zig. A Lorena fala assim, ó, está entre aspas no livro, tá? Ela diz assim, aquilo que pensamos se reflete em 3 espelhos do absurdo. Ô Zig, aquilo que pensamos, o livro inteiro é sobre o que elas pensam. O livro inteiro é elas pensando. E aí ela fala, se reflete em 3 espelhos do absurdo. Leio, lembrando que essa primeira pessoa é a Lorena, leio no poeta que abri ao acaso. Aí é mais incrível, né? Ah, beleza que é ao acaso, tá bom. E aí, o que eu fiz? Só que ela não fala quem é esse poeta. Eu fui lá e busquei, tá? Aliás, eu busquei na Lia Luft. Quem buscou, na verdade, foi a Lia Luft. E ela achou esse poeta, que é o Paulo Bonfim. No livro Ramo de Rumos, de 1961, ele faz esse poema. Aquilo que pensamos se reflete em 3 espelhos do absurdo. E florimos entre os dedos que viram a luneta de tardes e manhãs aprisionadas. Tá? Então, se fala em prisão, você fala de florir durante o aprisionamento, tá? E aquilo que pensamos se reflete em 3 espelhos do absurdo. Aí volta na Lorena, Zig. Leio no poeta que abriu o acaso. Aí ela continua refletindo. Ela, Lorena. 3 espelhos do absurdo. Esse é o meu. Meu, Lorena. Ou seja, sou eu olhando o mundo a partir desse meu espelho do absurdo. E os 2 outros? Ah, Zig. Aí ficou fácil a gente pensar quem são os 2 outros. Olha que fantástico, cara. Exatamente 3 meninas. Os outros 2, evidentemente, são os espelhos do absurdo de Ana Clara e de Lia. Agora, por que aí ela foca? Por que espelho do absurdo? Isso aí, Zig, está dialogando com o absurdismo. Isso tese da Lia Luft, tá? Que eu estou reproduzindo aqui. Discute com o absurdismo, que é essa tendência, esse lugar da filosofia que discute, basicamente, né? Óbvio que se fosse falar de absurdismo, a gente ficaria
precisaria chamar um filósofo, uma filósofa aqui para aprofundar, mas no que toca à literatura, é o absurdo de existir, a ilogicidade da existência aplicado ao livro nesse contexto. Esse é o ponto. Qual é a lógica de, enquanto jovem, existir num contexto de repressão, Zig? Esse é o ponto. Como existir enquanto jovem num universo de repressão, de opressão, de autoritarismo, de ditadura? Então, o meu espelho do absurdo, a Lorena diz, é esse de onde eu estou falando. Qual os outros dois? A Lia e a Ana Clara. E aí é muito interessante que, se você perceber, uma leitura atenta ao livro, principalmente a partir dessa tese da Lia Luft, vai perceber que ela cita muitas vezes a Lígia Fagundes Telles, esses chamados absurdistas, existencialistas, como é o caso de Camus, né? Albert Camus, muitos chamam de Albert Camus, Sartre, ela fala muito em Sartre, inclusive em Simone de Beauvoir, principalmente a Lorena, que ela tem muito essa leitura. A própria Lia também fala muito, e a Lia Luft fala ainda em Kafka, tá? E aí ela vai selecionar, a tese dela vai desenvolver, que os caminhos possíveis, a justificativa de existência, nesse absurdo de existir num contexto que te apaga, porque é isso, Zig, esse contexto é de apagamento, principalmente das mulheres, tá? Não só por conta da repressão da ditadura, mas do machismo, tá? Então, nesse contexto de apagamento, como é ser uma estudante universitária mulher, tá? Olha que demais. E aí ela vai perceber que os três espelhos do absurdo, partindo do, por exemplo, o Camus, quando ele fala sobre o Sísifo feliz, é preciso ver o Sísifo feliz, né? Ou seja, lembrando lá a passagem de Sísifo na mitologia, que é aquele que está condenado a empurrar a rocha montanha acima, e chega lá em cima, a rocha cai, e aí ele desce e sai empurrando de novo. O que é ver Sísifo feliz? É tentar ver, Zig, alguma coisa de bom nessa realidade sofrível. É tentar ver. E aí ela classifica isso como cinismo, a Lia Luft. Quem é a cínica da história? É a Lorena. É aquela que faz de conta que nada está acontecendo, está tudo bem. Tá? É aquela que se aliena. Aí você vai pensar no Kafka, por exemplo, no próprio famosíssimo Metamorfose, né? Tem essa coisa de denunciar a existência vazia. O absurdo está na construção do Gregor Samsa, né, na figura de um inseto, que só tem valor à sociedade se ele tiver útil, trabalhando. Né? E aí, o segundo espelho que a Lia Luft destaca é a revolta, né? É se revoltar contra esse sistema. E aí, o terceiro espelho, ela fala que é aquilo que o Sartre vai destacar, que é a condenação de estar livre, né? Ou seja, qual é a razão de existir se em algum momento você perceber que você só existe para suprir o prazer do outro? Sabe, Zig, isso aí aparece muito claro em Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, do Lima Barreto, que está na leitura obrigatória da Unicamp, quando tem a cena lá de um personagem que faleceu, que é o Romualdo, e ele foi um trabalhador que a vida inteira trabalhou e morreu pobre. E aí o Augusto Machado, que é o narrador, ele reflete, por que esse cara existiu, velho? Para que ele existiu? Ele veio ao mundo, trabalhou para o outro enriquecer e morreu. Passando a míngua. Ou seja, você só veio ao mundo para existir para o prazer do outro? Se você chegar a essa conclusão e estiver nesse lugar, vem o terceiro espelho do absurdo, que é o suicídio. Que, no caso da obra, representa quem, Zig? A Ana Clara. Tá entendendo? Que é aquela que vai se refugiar na bebida, no uso de drogas, e vai acabar morrendo de overdose. Então, perceba que a Lia Luft, ela enxerga esse lugar dos espelhos do absurdo como sendo a existência, e aí você tem que lembrar desse mergulho psicológico dessas três meninas que são estudantes universitários. Aí pense,
o estudante universitário, Zig, ele é digamos assim, um marco da resistência durante a ditadura militar, né? Então, o que é existir enquanto mulher numa sociedade machista diante de uma sociedade que reprime, de um governo que reprime, que é autoritário, que é ditatorial e que se coloca em embate com estudantes que, inclusive, estão em greve por causa disso, né? Então, o livro é sobre a Lorena e as condições dela, e a burguesia e o romantismo, é sobre a Lia e o realismo e a crítica social e o posicionamento, é sobre a Ana Clara e essa coisa da marginalização, da psique, da psicologia, é sobre traumas, é sobre subversão, mas é também sobre o absurdo da existência. E é assim que a gente termina aqui mais um podcast, uma conversa literária, essa tessitura de uma das obras mais inteligentes da literatura brasileira. Isso não quer dizer que ela não seja difícil, isso não quer dizer que ela não seja complexa, isso quer dizer que ela é rica, rica e em várias camadas, em várias construções. Pouco há de se dizer depois dessa bela aula, essa explanação magnífica de Mário Pontieri sobre o livro de Lígia Fagundes Telles, que está na leitura obrigatória da FUVEST 2026, porque isso é extraordinário. Essa explanação de Mário sobre a tese, a dissertação de mestrado de a Luft, né? A Lia Luft, que é justamente uma construção interessantíssima mesmo, né? Porque ela vai fazer referência a muita intertextualidade na obra de Lígia Fagundes Telles, muita intertextualidade. A gente está falando de Camus, a gente está falando de Sartre, muito de Simone de Beauvoir, entre outras coisas, e há essa construção, dá para ver nessa passagem também, Os Espelhos do Absurdo, que a Lorena, ela não é tão sonsa assim, ela é inteligentíssima. É o jogo que ela aceita jogar, intelectual, é o jogo que ela aceita jogar ou faz jogar, né, nesses espelhos do absurdo. Lembrando, são mulheres jovens, de uma juventude, né, potencial, despotencializada dentro de um contexto de opressão. Esse jogo de contrastes é muito forte, até mesmo pelo livro, pelo título do livro, As Meninas, que é um distrator, que é uma distração, né? As meninas chama o foco nelas, mas ao mesmo tempo a natureza da complexidade psicológica, da vida interior de cada uma delas, né? E essas vozes. Então, as vozes narrativas femininas ficam muito fortes, bem demarcadas aqui. Esse romance polifônico, onde a gente tem 3 personagens centrais, 3 mulheres jovens universitárias, cada uma com a sua visão, cada uma com a sua trajetória de vida, com traumas, como você bem disse. Uma das coisas que une tudo aqui, em relação a não só essa obra, mas os traumas, né? Seja na Ana Clara, com a ausência da paternidade, seja a questão do trauma na infância, um irmão morrendo, né? E aí o desaparecimento de um dos irmãos, no caso aqui, e aí de também da Lia ter um pai que é ex-nazista casado, né, com uma baiana, e ela se torna uma militante comunista aqui. Mário Pontieri, isso daqui foi né, um deleite para a gente. Me lembrou muito uma das nossas professoras eméritas, né, e preferidas. Você teve o prazer de ter aula com ela. Quem deve estar vibrando, né, com esse diálogo aqui, a gente vibrou muito com as aulas dela, que é a Tânia Pellegrini, que é professora emérita, sempre uma menção honrosa a ela, porque ela nos ensinou muito de literatura maravilhosa, meu Deus, né, que é absurdo o que ela fez pela gente, da sensibilização que ela trouxe para a gente, traz para a gente sempre, né, ela que é uma estudiosa especificamente desse período, né, tem uma obra dela chamada Gavetas Vazias, que ela estuda a censura, como que os censores e a literatura, como ela foi produzida. Tânia Pellegrini é um marco nas nossas vidas e é um marco de sensibilização de todo mundo que passou a estudar com ela. Diga, meu caro. Só fazer um adendo aí em relação a isso. Claro. Eu tenho muito prazer e muita felicidade, eu que sou um grande
admirador, você sabe disso, da leitura, da literatura, e eu tenho muita felicidade em conseguir discutir literatura. E o fato de conseguir discutir literatura, eu quero deixar muito claro aqui o meu agradecimento a tantas pessoas responsáveis por isso, mas entre elas e principalmente, talvez, a você, que foi meu professor de literatura num passado antes da UFSCar, e sem dúvida alguma a Tânia Pellegrini, entre outros professores maravilhosos, como o Wilton José Marques, como o Wilson Alves Bezerra, como a Rejane também, como a Irene Castanheda, tantos professores maravilhosos, Jorge Valentim, tantos professores maravilhosos que passaram pela minha vida e que me permitiram conseguir discutir literatura. Entre esses grandes, sem dúvida alguma, está também você, Zig. Opa, assim, desse jeito, né, a gente fica lisonjeado. Mas é um prazer discutir literatura, fazer do alargamento fazer desse absurdo que é o viver, alargar ele através de estética, de literatura, de ética, né, de valores que são importantes. Quem diz, né, quem lê livros vive 1000 vidas e mais, né. Então é assim que a gente é capaz de captar a realidade, mesmo através de instrumentos distratores, mesmo através de instrumentos fragmentados, mesmo através de tantas camadas de sofisticação, como a nossa dama da literatura, dama dos livros aqui, Lígia Fagundes Teres. Mário Pontieri, agradecemos, o Redação de Biologia te agradece, os alunos ficam sempre falando, eu quero ter aula com o Mário Pontieri. Aqui, ó, uma aula inteira com o Mário Pontieri para vocês aqui no YouTube, vai virar podcast no Spotify, então aproveitem, né? Um deleite é de vocês, o deleite é nosso. Obrigado, meu caro Mário. Valeu, até a próxima. Valeu, Zig, obrigado.